Olá, pessoas mágicas! Hoje, nas Sextas de Mistério, eu quero falar um pouco sobre profecias. Profecias que muitas vezes nos assustam quando pessoas aparentemente comuns conseguem prever coisas incríveis, coisas que vão acontecer dali a muitos anos, coisas com detalhes, eventos que são verdadeiros cataclismas, guerras, bombas, acidentes, ou às vezes coisas muito pessoais e que você não tem ideia de como essa pessoa teve acesso àquela informação. Existem muitos casos de profecia, mas existe um caso muito específico, porque ele foi registrado. É o caso de Jacques Cazotte, um francês que conseguiu prever com detalhes a Revolução Francesa e as mortes que ela ocasionaria numa festa, num evento em que ele se reuniu com várias pessoas que não iam emplacar ali o novo século. E esse francês, essa profecia que ficou muito famosa, teve várias acusações de ser fraude, de que ela foi escrita depois, mas a verdade é que há várias provas de que ele previu tudo isso 4 anos antes dos eventos que ele estava vendo e meses antes da própria queda da Bastilha. Ou seja, naquele momento em que ele fez as previsões, havia sim algum tipo de boato, uma turbulência, mas nada sequer parecido com o que veio a ser a Revolução Francesa. O relato é tão interessante que eu resolvi ler para você, ao invés de simplesmente contar por causa dos detalhes. E o texto é emocionante e é muito preciso. Esse texto foi descrito por Jean-François de La Harpe, que foi um estilista da literatura francesa que narrou não só neste texto, mas muitas vezes oralmente para várias pessoas que depois corroboraram que ele falou tudo daquele exato jeito, daquela exata maneira, sem mudar nada. Então, vamos ao texto. É como se me tivesse acontecido ontem, mas realmente ocorreu no início de 1788. Fomos convidados para jantar com um de nossos colegas da academia, um homem nobre e brilhante. Havia muitas pessoas, e de todas as classes, da corte, juízes, cientistas, acadêmicos. Como de costume, havia uma mesa variada e farta. Na sobremesa, o vinho Malvasier e o vinho do Cabo aumentavam a alegria e contagiaram todo o grupo e sua liberdade, que nem sempre permanecia nos limites. Naquela época, o mundo havia chegado ao ponto em que era permitido dizer tudo, quando o objetivo era provocar o riso. Chamfort havia lido para nós alguns de seus contos irreverentes a Deus e impudicos, e as elegantes damas os ouviam, sem sequer disfarçarem seu riso por trás dos leques. Depois disto, se seguiu uma onda de gozações sobre religião. Um lia uma parte de Poussel, de Voltaire. Outro lembrava dos versos filosóficos de Diderot, que dizem: com as entranhas do último padre estrangulem a goela do último rei. E todos aplaudiam. Um outro se levanta, eleva um copo cheio e exclama: sim, meus senhores, eu tenho certeza de que não existe nenhum Deus, assim como tenho certeza que Homero é um doido. E enquanto dizia, estava tão convicto, tanto de um como de outro. E se havia falado justamente de Deus e de Homero, e havia convidados de tanto de um como do outro, haviam falado bem. A conversa se torna mais séria. Fala-se com surpresa da Revolução, influenciada por Voltaire, e todos concordavam em que era o principal motivo de sua fama. Ele marcou o seu século, escreveu de tal forma que era lido nas salas e nas antessalas. Um dos convidados nos contou, rindo, que o seu barbeiro, enquanto passava talco, lhe disse: veja só, meu senhor, mesmo que eu seja um miserável, não tenho, no entanto, mais religião que o outro. Concluiu-se que a revolução terminaria em breve e que a superstição e o fanatismo teriam que dar lugar à filosofia. Calculou-se a probabilidade daquela data e
Quem, entre os convidados, teria sorte de ver o reino da razão? Os mais velhos lamentavam que não chegariam próximos dessa época. Os mais jovens se alegravam, especialmente com a provável esperança de que viveriam ainda neste futuro. Cumprimentava-se a academia, que havia preparado a grande obra, e por ser o principal lugar, o ponto central, a mola propulsora da liberdade de pensamento. O único convidado não havia participado de toda a animação e tinha até incluído algumas observações irônicas referente ao nosso entusiasmo. Era o Sr. Cazotte. Um homem bondoso e original, mas que infelizmente simpatizava muito com os sonhos daqueles que acreditavam em inspirações superiores. Agora tomou a palavra e falou em tom sério. Meus senhores, alegrem-se. Todos vocês serão testemunhas desta grande e elevada revolução que vocês tanto desejam. Os senhores sabem que me baseio um pouco na profecia, e eu o repito, vocês a verão. Para isto não é necessário o dom da profecia, responderam-lhe. É verdade, replicou ele, mas certamente algo mais para isto que lhes direi agora. Sabem os senhores o que surgirá desta revolução, na qual a razão triunfa sobre a religião? O que ela será para todos vocês que estão aqui? O que serão a sua consequência inevitável e o efeito reconhecido? Vejamos, disse Condorcet, com uma expressão ingênua. Um filósofo não gosta de encontrar um profeta. Você, senhor Condorcet, prosseguiu Cazotte, você será estendido no chão de uma prisão subterrânea e perderá a vida. Você morrerá por veneno, que você próprio tomará, para livrar-se do carrasco. Este veneno você sempre carregará consigo, em virtude dos dias de felicidade por fim chegados. Isto, no início, provocou grande estupor, mas os convidados, lembrando-se de que o bom Cazotte às vezes sonhava acordado, caíram em grande risada. Senhor Cazotte, disse um dos convidados, este conto que o senhor nos narrou não é tão divertido quanto o seu diabo apaixonado. Que diabo lhe inspirou a prisão, o veneno e o carrasco? O que tem isso em comum com a filosofia da razão? É justamente isso que lhe digo, prosseguiu Cazotte. Em nome da filosofia, em nome da humanidade, da liberdade, sob a razão, acontecerá que este será o seu fim. E então reinará a razão. Pois ela terá um templo, sim, pois nessa mesma época não haverá outros templos na França, além de templos da razão. É mesmo, disse Chamfort com um sorriso sardônico. Você, senhor Cazotte, não será um dos sacerdotes deste templo. Graças a Deus, exclamou o senhor Roucher. Parece que o senhor Cazotte só mexeu com a academia. Acaba de provocar uma terrível carnificina entre os membros dela. Eu, graças aos céus... Cazotte o interrompeu. Você também morrerá no cadafalso. O que vale a aposta? Todos começaram a exclamar. Ele jurou exterminar tudo. Eu não jurei de forma alguma. Os convidados. Então seremos subjugados por turcos e tártaros? E mesmo assim, nada menos. Eu já lhes disse. Vocês estarão, então, sob o governo da filosofia e da razão. Estes que tratarão vocês deste modo serão todos filósofos. Sempre usarão as mesmas sentenças que vocês usam há uma hora. Repetirão todas as suas máximas. Irão, como vocês, recitar os versos de Diderot e se referirão a Poussin. Comentava-se baixinho. Viu? Ele perdeu a razão, pois nessas conversas ele permanecia muito sério. Não estão vendo que ele está brincando? Sabe-se que em todas as suas piadas inclui coisas fantásticas. Sim, disse Chamfort, mas eu tenho que reconhecer que este fantástico não é tão divertido.
Parece mais alegria de desespero. E quando tudo isso deverá acontecer? Ele. Não passarão mais de 6 anos e ocorrerá tudo o que lhes acabo de dizer. Estes são muitos milagres. Desta vez fui eu, La Harpe, quem tomou a palavra. E de mim você não diz nada? No seu caso, respondeu Cazotte, acontecerá um milagre que será igualmente extraordinário. Você, então, será um cristão. Exclamação geral. Agora estou sossegado, observou Chamfort. Se morrermos somente quando La Harpe for um cristão, então somos imortais. Nós, do sexo feminino, disse então a duquesa de Gramont, nós estamos felizes de que não valeremos nada nessa revolução. Quando digo nada, isso não significa que não nos envolveremos um pouco, mas devido ao nosso sexo, nunca somos julgadas responsáveis. Ele. Seu sexo, minhas senhoras, desta vez não será sua proteção. Mesmo que em nada se envolvam, serão tratadas como os homens. E aparentemente não haverá diferenças. Ela. Mas o que é que você está dizendo, senhor Cazotte? Você nos prega o fim do mundo. Ele. Isto eu não sei. Mas o que sei é que a senhora, duquesa de Gramont, será levada ao cadafalso. E a senhora e muitas outras damas também. E isto com as mãos amarradas nas costas, transportadas numa carreta de verdugo. Ela, nesse caso, espero que eu tenha um coche revestido de preto. Ele, não, madame, damas mais nobres que a senhora serão transportadas na carreta de verdugo. Ela, damas mais nobres? Como? Princesas de sangue? Ele, ainda mais nobres. Agora se notava entre os convidados uma movimentação sensivelmente perceptível, e o dono da casa passou a ter um rosto sombrio. Começou-se a reconhecer que a brincadeira havia ido longe demais. A duquesa de Gramont, a fim de dispersar o ambiente pesado, fez a última pergunta em tom de brincadeira. Vocês verão que ele nem mesmo me permitiria o conforto de um confessor. Ele, não, madame, não lhe será concedido nem à senhora nem a ninguém. O último executado, ao qual será por clemência concedido um confessor. Neste momento ele parou por um instante. A duquesa. Então, continue. Quem será, enfim, o feliz mortal a quem será feita essa concessão? Ele. Será o único privilégio que lhe resta. Trata-se do rei da França. Então, o anfitrião levantou-se rapidamente da mesa e todos o acompanharam. Foi até o senhor Cazotte e lhe disse em tom profundamente comovido. Meu caro senhor Cazotte, esta lamentável brincadeira já durou bastante. Você foi longe demais. Até um ponto em que você se coloca em perigo, e mesmo todos os presentes. Cazotte não respondeu nada e preparou-se para sair. Quando Madame de Gramont, sempre procurando evitar que a coisa fosse levada a sério, Cazotte retrucou. Isso eu espero, mas você, senhor de Chamfort, será um deles. O que é muito digno em si. Você abrirá suas veias com 22 cortes de navalha e mesmo assim só morrerá alguns meses depois. As pessoas se entreolharam e riam, novamente. Cazotte prossegue. Você, senhor Visconde d'Azir, você não abrirá os seus pulsos, mas depois você permitirá que os mesmos sejam abertos. Depois de 6 ataques de gota, morrerá durante a noite. Você, senhor Nicolai, morrerá no cadafalso. Você, senhor Bailly, no cadafalso. Você, senhor de Mar-les-Herbes, no cadafalso. Ai de Jerusalém! Ai de Jerusalém! No 7º dia clamava, ai de Jerusalém, ai também de mim. E no mesmo momento foi estraçalhado por uma imensa pedra lançada pelas máquinas dos inimigos. Depois dessas palavras, o senhor Cazotte fez uma reverência e saiu. Este é o relato do senhor La Harpe. E agora vamos aos fatos históricos, que eu também vou ler, porque são datas, nomes que eu vou ter mais dificuldade de ler aqui para vocês. Antoine Marquis de Condorcet, a quem Cazotte havia previsto que perderá, abre aspas, perderá a vida estendido no chão de uma prisão subterrânea, fecha aspas, envenenou-se na manhã seguinte à sua prisão para evitar a morte na guilhotina. Cazotte previu que a Revolução construiria em toda a França os chamados Templos da Razão.
Realmente assim ocorreu. Até mesmo na Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi erigida uma medíocre estátua que simbolizava a razão, diante da qual uma atriz, levemente trajada, dava espetáculos representando a deusa da razão, que é um contrassenso. A um dos presentes, o escritor Nicolas Sébastien de Chamfort, Cazotte previra uma tentativa de suicídio da qual morreria. Chamfort faleceu no dia 31 de abril de 1794, depois de ter aberto seus pulsos. Monsieur Jean Bailly, astrônomo, primeiro presidente da Assembleia Nacional e prefeito de Paris, foi, como predito, decapitado. O estadista e jurista Chrétien Guillaume de Maresbepes agiu diante do convento como defensor do rei. A seguir, ele próprio foi condenado e morreu na guilhotina. Também o poeta Jean-Antoine Roucher, outro participante da reunião, ao qual Cazotte havia dito: "Você morrerá no cadafalso". Ao redator do relato, La Harpe, um ateu convicto e gozador da religião, da igreja e dos sacerdotes, Cazotte profetizou sua conversão ao cristianismo, o que realmente ocorreu. A duquesa de Gramont foi, como predito, levada numa carreta do verdugo ao patíbulo e decapitada. É sabido que também o rei Luís XVI, bem como a rainha Maria Antonieta, foram decapitados pelos revolucionários, como Cazotte havia anunciado. O próprio destino de Cazotte, ai de Jerusalém, ai de mim também, como ele havia dito, concretizou-se da mesma forma como já mencionado. Ele foi executado. Cazotte foi preso como inimigo da Revolução. Em 10 de agosto de 1792, sua filha conseguiu libertá-lo da prisão, mas quando seus amigos foram parabenizá-lo, ele disse calmamente: "Em 3 dias serei guilhotinado". Ele relatou detalhadamente como seria levado à frente do tribunal revolucionário e logo a seguir seria executado. Estava tão seguro disso que colocou em ordem suas coisas e escreveu cartas de despedida. De fato, logo depois, foi novamente preso, condenado e em 25 de setembro de 1792, decapitado. First time. Assim eu termino este relato. Há mais outras curiosidades sobre como este relato foi provado verdadeiro, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, porque ele já tem bastante detalhes, já é muita coisa para a gente pensar. Mas imagine, se esses profetas, se esses visionários, se esses médiuns têm a capacidade de ver o que nos aguarda, o que nos falta para tomar alguma atitude sobre isso. Muito obrigada, essa foi a nossa cesta de mistério. Se você gostou, deixe aqui nos comentários.